Muito obrigado. Uma boa noite a todos e todas. Boa noite a essa conversa sobre religião e espiritualidade. Um prazer estar aqui no CPFL, prazer participar de um café filosófico, prazer estar com vocês. É um prazer caminhar junto com a curadoria do Luiz Felipe Pondé. E é sempre um grande desafio estar nesse ambiente tão privilegiado de reflexão e de conhecimento. Nosso roteiro de conversa para hoje à noite segue os caminhos da religião, da espiritualidade, segue os caminhos do mercado religioso, por mais contraditório que possa parecer essa expressão, ela é muito pertinente na nossa realidade. Quando nós estamos falando de religião, é de que religião nós estamos falando. Quando estamos falando de Deus como mercadoria, de que Deus nós estamos falando, que concepção de Deus está por trás disso. E o conceito de religião comoditizada, a religião como commodity, a própria religião como um produto com a lógica mercantil e com todos os apelos que o anseio religioso humano suscita. Eu parto do princípio que o ser humano é um ser religioso. Nós somos religiosos. A religião está inerente à nossa condição. E creio assim porque acredito o ser humano é um ser agônico. Cada vez que eu mudar o copo. Obrigado. Eu parto do princípio que o ser humano é um ser religioso. A religião, ela é inerente à nossa condição humana. E compreendo que a religião faz parte, ela nos constitui porque nós somos seres agonizantes ou seres agoniados. Nós somos seres angustiados. Nós, seres humanos, carregamos a angústia como um elemento próprio da nossa subjetividade e uma angústia contra a qual nós lutamos, às vezes de maneira consciente, às vezes de maneira inconsciente. Mas nós estamos lidando, primeiro, com o nosso senso de finitude. Nós sabemos que somos finitos, nós sabemos que vamos morrer, nós caminhamos de maneira inexorável em direção à morte. E nós não apenas vamos morrer, mas nós sabemos que vamos morrer, e o pior não é isso. O que nos interpela é a necessidade de encontrar sentido para a nossa jornada. E isto a questão não é só morrer, mas é morrer sem saber por que viveu. A velha pergunta, você acredita em vida depois da morte? Ela pode ser invertida. A gente deve se perguntar também, você acredita em vida antes da morte? Viver é mais do que a mera subsistência biológica, não é sobreviver. Então, quando nós estamos caminhando nessa jornada em direção à nossa finitude, nós estamos nos perguntando quem nos colocou aqui, por que nos colocou aqui, o que se espera de nós aqui, como eu dou sentido e significado para a minha jornada aqui. E o fato é que nós estamos num universo e nessa imensidão, esse universo que ele nos é indiferente, ele não nos dá as respostas que nós estamos fazendo, e não apenas ele nos é indiferente, mas em determinados contextos, em determinados momentos, ele inclusive é hostil, ele é contra nós. E nós percebemos que nesse universo, que nessa imensidão, existem forças que estão além de nós. Aliás, eu queria oferecer essa referência de uma definição possível de religião. Otto Maduro, na sua obra Religião e Luta de Classes,
ele diz que religião é um conjunto de crenças e ritos, e eu acrescentaria, com permissão do autor, tabus e interditos morais, noções de certo e errado. Então, a religião é um conjunto de crenças, de ritos e de interditos morais a respeito de seres que nos são anteriores e superiores, com os quais nós desenvolvemos uma relação de obrigações e benefícios. Essa é a lógica da religião. É um conjunto de crenças, ritos e tabus a respeito de seres que nos são anteriores e superiores, com os quais nós desenvolvemos uma relação de obrigações e benefícios. Isto é, estes seres, recebam eles o nome que quisermos dar, estes seres que nos são anteriores e superiores, nós intuímos nessas forças que habitam esse cosmos, nós intuímos que elas têm tanto o poder de nos abençoar como de nos amaldiçoar. E que existe nesse conjunto de forças que atravessa o universo, existem forças malignas e malvadas. Existem forças que propõem uma destruição. Existe nesse sistema da nossa jornada em direção à nossa morte, fazendo perguntas para um universo indiferente, hostil, na companhia de forças que nos são superiores, existe uma sensação de que alguma coisa está errada nesse processo, que alguma coisa está desencaixada nesse sistema e que a conta não fecha. E não apenas a conta não fecha, e nós começamos a fazer perguntas a respeito do mal, do sofrimento humano, especialmente do sofrimento do inocente. É um capítulo da teologia e da filosofia da Teodiceia. Nós nos perguntamos a respeito de onde vem esse mal que está presente, de onde vem essa hostilidade que nos oprime, que nos traz sofrimento. E também nos damos conta de que o mal não é uma realidade apenas que nos é externa, mas esse mal também nos habita. Nós percebemos um mal dentro de nós também. Na expressão de São Paulo apóstolo, ele grita desesperado, ele grita agônico, dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu pratico. Então ele se percebe um ser cindido. Essa angústia que nos acompanha, no meu entendimento, é a gênese da experiência religiosa humana. A religião é a resposta que nós damos a essa angústia. E nós respondemos com a religião porque a religião nos oferece um sistema de sentido, a religião nos oferece um caminho de redenção, ou um caminho de libertação, um caminho de evolução, um caminho de iluminação. Então a gente encontra sentido para organizar a nossa existência nessa jornada, a gente encontra referências para organizar a nossa jornada e a nossa caminhada, a gente encontra uma esperança de que, apesar da angústia, existe lá no fim, ou existe ainda no aqui e agora, uma possibilidade, mesmo que limitada, concreta, de redenção, de superação disso. E também a religião nos oferece um sistema de convivência. Porque num universo hostil, com a presença do mal, e inclusive sendo nós os seres conscientes desse universo, também habitados pelo mal e pela maldade, a possibilidade de nós nos integrarmos na engrenagem de propagação de mal e maldade é muito grande. Então a gente tem que se proteger da gente também.
A gente não quer se proteger apenas das forças do universo, a gente não quer se proteger apenas dos seres espirituais, ou da maldade, ou do mal, mas a gente quer se proteger, inclusive, um do outro. A religião vem como resposta para isso daí. Quando você pensa na história da religião, uma das chaves de entendimento é que o ser humano começa a pensar em religião quando ele se dá conta dessas forças superiores e anteriores. E o primeiro sinal de que essas forças existem são os elementos da natureza. Eles são mais poderosos do que nós. A natureza, ela é avassaladora quando nos esmaga com a sua força. Daí a gente entender que existem poderes conscientes por trás dos elementos da natureza foi um passo. Então a gente começa a identificar divindades. Deuses, é o deus do trovão, é o deus da chuva, é o deus da floresta, é o deus do mar, é o deus da fertilidade, e assim por diante. Nós vamos encontrando deuses a partir da referência das forças da natureza que geram em nós a intuição de que há poderes por trás dessas forças. Porque essas forças às vezes nos beneficiam e às vezes elas nos prejudicam. Depois nós evoluímos para uma compreensão de deuses tribais. O deus desse clã, o deus desse povo. E da evolução dos deuses tribais, nós chegamos à ideia dos deuses territoriais. Há uma divindade que manda no sul, uma divindade que manda no norte, uma divindade que acompanha essa tribo nômade enquanto ela migra do sul para o norte. O deus tribal vai junto, mas encontra lá no norte uma outra divindade de uma outra tribo e os deuses entram em conflito. E é nesse contexto de construção de percepção de divindades que vem o advento, que nos chega o advento do monoteísmo das religiões abraâmicas. O monoteísmo das religiões abraâmicas, com a revelação de Abraão, que ouve uma voz, ele ouve uma voz que manda que ele saia da sua terra, da sua parentela, para uma terra paradisíaca. Mas o filho dele também ouve uma voz, o neto dele também ouve uma voz, e nessa tradição oral, eles vão se dando conta de que há uma coerência entre a voz que um ouve e o outro ouve também. E constrói-se a ideia de que há um Deus, e que a concepção de muitas divindades, ela não sobrevive, ela não se sustenta. E a ideia de que existe um Deus acima de todos, um Deus acima de tudo, ela é própria do monoteísmo judaico e das religiões abraâmicas. Isso é muito significativo, porque se você está no norte, é o mesmo Deus. Se você está no sul, é o mesmo Deus. Se tem uma tribo desse lado e uma tribo desse lado, não são deuses diferentes, é o mesmo Deus. É o Deus que está acima dos poderes da natureza, é o Deus que está em todos os territórios, é o Deus que dá unidade a todas as famílias da terra. Esse Deus monoteísta é um Deus que convida para a unidade, apesar de toda a diversidade. Então, essa religião abraâmica, esse berço judaico, vai chegar num lugar em que vai se tornando hegemônico. E acredito que não precisamos ir muito longe para constatarmos que o Ocidente, ele é hegemonicamente ou quase que absolutamente cristão. Ele é de construção cristã. Quando nós falamos Deus aqui no Ocidente, nós estamos nos referindo ao Deus bíblico, ao Deus do judaísmo, ao Deus do cristianismo, ao Deus do islamismo. Nós estamos falando desse Deus que se revela na tradição de Israel, desse Deus que Jesus chamou de Pai
e quando ensinou a oração dominical ou a oração do Pai Nosso, nos ensinou também a chamá-lo de Pai. Deus para nós não é Vishnu, não é Krishna. Deus para nós é o Deus bíblico. Isso se deve muito a um dos grandes gênios da história da humanidade, que é Saulo de Tarso, ou São Paulo apóstolo. O que o apóstolo Paulo faz é uma síntese entre a tradição de Israel, judaica, a filosofia grega e o direito romano. A cultura ocidental, ela está assentada nesses pilares: Jerusalém, Atenas e Roma. Paulo apóstolo faz a síntese. E não apenas o Paulo apóstolo faz essa síntese, mas o primeiro e o mais célebre teólogo cristão, que foi Santo Agostinho, oferece todo um chão de metafísica platônica para o cristianismo ocidental. Esse cristianismo ocidental, ele reina desde a controversa conversão de Constantino, o imperador romano, 320, 325 da era cristã, quando Constantino se converte, e há quem discuta se de fato ele realmente se converteu ou se ele foi o primeiro a fazer um uso comoditizado da religião, apropriando-se da religião para dar sustentação ao seu império ou para instrumentalizar a religião em benefício de interesses outros imperiais. Mas o fato é que, quando Constantino se converte, os eventos históricos que se sucedem transformam o cristianismo a religião oficial do império, e esse cristianismo reina soberano no Ocidente, até nós chegarmos aí, eu estou fazendo curta uma história longa, evidentemente, sem entrar em tantos detalhes, até a gente chegar na Idade Média, até a gente chegar ali, por exemplo, em 1500 e pouco, com Martinho Lutero, com João Calvino, com o fenômeno da reforma protestante, é muito interessante aí, porque esse mundo que antecede ali 1500, o período da reforma protestante, esse mundo é um mundo hierarquizado em termos de religião. A Igreja Católica Apostólica Romana fala e fala em nome de Deus. E quem ousa questionar a voz da Igreja é passível de condenação, de excomunhão, de fogueira, inclusive. Mas quando chegamos ali na Reforma Protestante, eu diria que talvez a Reforma Protestante seja uma antessala do que nós chamamos de período moderno, da modernidade. Na Reforma Protestante, quando se afirma, por exemplo, a consciência do indivíduo, a liberdade da consciência individual, quando se afirma, por exemplo, que não há intermediários entre o ser humano e Deus, que somente a figura de Jesus Cristo se estabelece entre Deus e os homens e que cada ser humano é um sacerdote de si mesmo, porque pode direcionar-se diretamente a Deus sem a mediação da igreja, sem a mediação da religião, a gente chega na modernidade. A gente chega na modernidade e a modernidade é um fenômeno que oferece para nós, em primeiro lugar, uma ruptura entre ciência e religião. A velha celeuma que existe com Copérnico, Giordano Bruno, Galileu Galilei, discutindo se é a Terra que gira ao redor do Sol ou o Sol que gira ao redor da Terra. E aí comprova-se que não é o Sol que gira ao redor da Terra, que o nosso sistema não é heliocêntrico, o nosso sistema é sistema solar. Quando a gente comprova isso pelo método científico, a racionalidade humana científica, a gente começa a questionar o que a Igreja diz, e questiona o que a Igreja diz fazendo uso da razão e do método científico. Então surge uma ruptura entre religião e ciência. E uma equivocada hostilidade entre fé e razão. A partir da modernidade, o que começa a acontecer é que
aquilo que pode ser verificado pelo método científico e atestado pela racionalidade humana é estabelecido como verdade, como verdadeiro. Aquilo que é da conta da fé, da religião, é quase que classificado como superstição ou questão individual. Surge, portanto, nesse momento, o indivíduo. Surge, nesse momento, a consciência individual, em que eu escolho o que creio em termos de religião. Essa ruptura, ciência, religião, razão e fé, e essa quebra, por exemplo, com a separação entre a igreja e o Estado, esse surgimento do indivíduo, é que vai gerar esse fenômeno que nós vamos chamar de privatização da religião. Agora, as tradições religiosas, e especialmente a igreja, que é a detentora dessa cultura cristã, ela perdeu o monopólio de oferecer os bens simbólicos da subjetividade religiosa. Agora o indivíduo vai construir a sua percepção religiosa. Agora o indivíduo vai escolher qual é a sua plataforma religiosa. É aí que a religião vai se tornar privatizada. O que acontece aí é que a modernidade leva a religião para o banco dos réus. A modernidade diz que a religião, por exemplo, é uma questão de foro íntimo, a religião é uma questão de escolha pessoal e individual, e ela constitui uma experiência humana e um saber subalterno à racionalidade científica. Esse é o fenômeno que o Peter Berger vai chamar de secularização. E ele, inclusive, fala do equívoco da secularização, que é a religião, ela perde espaço na arena pública, mas ela não perde a força e a potência de interpelar as consciências individuais. A igreja perde força no debate público, que é o debate da racionalidade científica, que é o debate da verdade objetiva, não é o debate categorizado ou sustentado por opções morais, religiosas. É um debate que visa a melhor estruturação da sociedade sem o obscurantismo da religião. Essa religião está no banco dos réus, está sob júdice, mas ela está presente. E quando na modernidade alguém sugere que a religião morreu, que Deus morreu, isso se comprova falso. Porque hoje, por exemplo, nós estamos vivendo os choques de civilizações e os grandes conflitos que nós vivemos no mundo de hoje são conflitos de raiz religiosa. O avanço do Islã como a expressão religiosa que mais cresce no mundo, os conflitos do Oriente Médio com o judaísmo e toda a sua tradição, e os fundamentalismos cristãos que estão presentes, vivos e oferecendo propostas e respostas, inclusive na arena pública, suscitando muito debate. Então a religião foi para o banco dos réus, mas parece que ela não foi condenada. Ela continua aí. A religião foi também para um campo de conflito, para um ringue. Porque quando a modernidade traz
esse questionamento da religião como força determinante de organização de sentido, de organização da sociedade, quando a modernidade traz esse questionamento, surgem outros atores. Se a religião não tem a prerrogativa da palavra do sentido, há outros atores. Os profissionais da saúde mental. Hoje, por exemplo, a gente tem o fenômeno do coach. A gente encontra as ideologias. A gente encontra os estados-nações. A gente encontra, inclusive, as estrelas da arte, as estrelas do mundo do esporte. E a religião, quando está aí, nesse ringue, disputando o seu tempo, a sua devoção, o seu dinheiro, disputando você, a religião acaba caindo no mercado. A religião precisa ser vendável. Ela precisa se vender. Ela precisa ser atraente. A missa está competindo com um show de rock. O culto evangélico está competindo com o Campeonato Brasileiro. O pastor, o padre, está competindo com um psicólogo, com um filósofo. O espaço religioso está competindo com um café filosófico. A religião precisa manifestar-se de modo a cativar o seu interesse e o seu coração. É aí que ela entra numa lógica de mercado. Num mundo em que o indivíduo é o eixo, é o centro, em que as experiências religiosas estão privatizadas e é a consciência pessoal que determina o caminho espiritual, inclusive um caminho espiritual que é sincrético. Nós pegamos uma porção do budismo, uma porção do cristianismo, aí nós não gostamos disso, gostamos daquilo outro, então a gente vai construindo uma religião meio que à la carte. É como se a gente fosse um buffet. A gente vai a um buffet. E nesse buffet tem de tudo. E a gente faz uma panaceia e constrói, pessoal e individualmente, a nossa própria lógica, o nosso próprio sistema de sentido e o nosso próprio caminho de redenção. Essa religião de mercado, ela faz surgir dentro do campo religioso, uma nova antropologia. Esse ser humano, que é um ser em agonia, em busca de sentido, ele se torna um consumidor. Ele agora olha para o mercado e diz: quem me oferece respostas? Quem me oferece motivos? Quem me oferece esperança? A quem eu me devoto? A quem eu me dedico? Em que grupo identitário eu me integro? Esse consumidor agora, ele começa a avaliar a oferta religiosa dentro da lógica contábil, racional, pragmática, de relação custo-benefício, de funcionalidade, isso funciona, não funciona, isso está funcionando, não está funcionando. Porque agora eu sou o dono da minha opção de futuro e eu sou o construtor do sentido da minha existência. O ser humano consumidor num campo religioso faz com que a própria religião aprenda a lidar com o consumidor. Se ela está sendo consumida, ela aprende a tratar com o consumidor. Ela faz marketing religioso. Ela desenvolve linguagem.
ela desenvolve ícones, estrelas. Ela constrói elementos para cativar esse consumidor. Mas a religião faz isso de um modo que eu diria perverso. Porque no campo religioso, e eu falo isso de dentro do campo religioso, eu falo isso da minha experiência pastoral evangélica. No campo religioso, esse consumidor, ele continua sendo um ser assustado, agônico, angustiado, amedrontado. Então a religião, ela acessa alguns lugares da alma humana para cativar. E o cativar não é apenas conquistar afetivamente. É cativar no sentido de tornar cativo mesmo, de escravizar. É muito fácil esse mecanismo de acessar a culpa. Essa sensação que nós temos de que não somos tudo que devemos ser e que podemos ser e que gostaríamos de ser. Um senso de dívida. Dívida para com o pai, com a mãe. Dívida para com o vizinho. Dívida para com a sociedade. Dívida para com os seres superiores e anteriores. Dívida com os antepassados. É uma culpa. E há muita gente que tem culpa e tem motivo para ter culpa. Há muita gente com esqueleto no armário. O que na linguagem cristã nós falamos, há muita gente com pecado. Pecado ou no tempo presente ou no tempo passado. E o pecado gera esse subproduto que é a culpa, e a culpa assombra. Então, quando eu mexo na sua culpa, eu encontro uma porta de entrada para cativar você. Você não quer me consumir? Então eu vou me tornar vendável, mas eu vou explorar a sua fraqueza. Eu exploro seu medo. O medo de um diagnóstico ruim. O medo de uma bala perdida, o medo de um assalto, o medo do desemprego, o medo do corte no fim do mês. O medo do futuro. O medo. Eu exploro a sua ganância. O seu desejo de sucesso, o seu desejo de distinguir-se do comum, o seu desejo de prosperidade, o seu desejo de riqueza, o seu desejo de dinheiro, o seu desejo de conforto. Eu exploro o seu sofrimento. Exploro, inclusive, o sofrimento das pessoas que você ama. Porque o que você não está disposto a fazer como expressão de cuidado pela pessoa que você ama? Agora imagina que eu falo com você em nome de Deus. Um Deus que pode te proteger. Um Deus que pode te curar. Um Deus que pode te dar um emprego melhor. Um Deus que pode resolver o seu problema conjugal. Eu não estou questionando se Deus pode ou não pode isso. Só estou dizendo que quem faz essa promessa em nome de Deus e encontra do outro lado uma consciência agônica consumida pela culpa. Encontra do outro lado uma consciência agônica assombrada pelo medo. Encontra do outro lado uma consciência agônica cheia de ganância egocêntrica. Encontra do outro lado uma consciência agônica que sofre. E eu faço promessas em nome de Deus. Eu me tornei muito competitivo no mercado. É esse o espírito da religião comoditizada. É um ser agonizado, vulnerabilizado,
assombrado pelo peso da eternidade, que tem no seu inconsciente coletivo e na sua subjetividade mais profunda a noção e a ideia de Deus e do Deus do judaísmo e do cristianismo, o Deus bíblico. E eu falo em nome dele e me torno uma força presente que não pode ser ignorada na sociedade. Os templos religiosos do Brasil estão cheios, e não somente os templos religiosos do Brasil, mas todos os cultos de lógica mágica, de uma ação de benefício dos seres anteriores e superiores, esses cultos de lógica mágica que propõem que esses seres podem abençoar, esses cultos estão lotados no nosso país. O problema disso é que essa religião comoditizada, ela desfere um golpe significativo na própria compreensão que temos a respeito do que podemos chamar de Deus. A religião comoditizada, ela fere a nossa noção de Deus porque ou o confunde ou o reduz a um ídolo. Um dos meus teólogos prediletos é Paul Tillich, alemão, teve uma primeira fase socialista e na década de 30, com os seus conflitos com o nazismo, ele vai para os Estados Unidos, vai ser professor na Universidade de Columbia, em Nova York. E ele entra num momento da sua vida que é o chamado momento existencialista. O Tillich, ele fala sobre a força que move a nossa alma religiosa, é a nossa busca de sentido último para a existência. E o Tillich fala do sentido último e do sentido penúltimo. O sentido penúltimo, ele é circunstancial. Ele é contingente. Eu encontro sentido no meu casamento, na minha família, eu encontro sentido nos meus filhos, eu encontro sentido na minha vocação, eu encontro sentido na minha ação na sociedade, eu encontro sentido na maneira como me movimento no mundo, mas esse é um sentido penúltimo, porque existe um sentido último. E o sentido último, na visão do Paul Tillich, é a respeito daquilo que ameaça a minha condição de ser. Aquilo que faz com que eu perca a minha humanidade. Aquilo que me dissolve ontologicamente. Aquilo que me sustenta como ser é o meu sentido último. Se eu experimento uma perda de algo que é penúltimo, isso causa um abalo profundo em mim, mas não me dissolve. Eu consigo continuar existindo e existindo com dignidade, mesmo experimentando perdas significativas daquilo que me é penúltimo. O que eu não consigo é me sustentar como ser quando eu não tenho algo para me agarrar e dar fundamento ontológico para mim. O Tillich diz que Deus é isso que dá sentido último à nossa vida. Na verdade, ele diz mais, ele diz que Deus é o nome daquilo que para nós confere sentido último à nossa existência. E quando eu busco a Deus, querendo dele o que é penúltimo, eu não estou buscando o que é último, eu estou buscando o que é penúltimo. Eu transformei o penúltimo em último. Exemplo simples. Quando eu busco a Deus,
porque eu quero um emprego, e se Deus não me dá o emprego, eu fico de mal com Deus, então eu não estou buscando a Deus, eu estou buscando um emprego. E eu estou transformando Deus, que é último, no meio para eu alcançar o meu penúltimo, que eu acabei de transformar em meu último. E toda vez que Deus deixa de ser um fim e se torna um meio, ou ele foi confundido ou foi reduzido a um ídolo. Essa é a essência da idolatria. É inverter a relação que temos com o divino. Em vez de estarmos à disposição do divino, nós reivindicamos um divino à nossa disposição. Esse é o espírito da idolatria. E o espírito da idolatria, ele anda muito próximo da feitiçaria. Quando o Marx vai falar do fetiche de mercadoria, o fetiche tem raiz ali na feitiçaria. A feitiçaria, ela é a sugestão de que é possível manipular poderes e que por trás de uma coisa existe um sentido último e um valor. Que você não tem a coisa, você tem o valor que essa coisa lhe dá. A mesma sugestão pode se aplicar a essa relação idolátrica com o divino. Por trás de Deus existe uma coisa. Busque a Deus, porque você vai encontrar Deus, mas não é Deus que você está querendo. Você está querendo isso aqui que é o substrato da experiência de Deus. Deus é o meio para você chegar no fim. E a feitiçaria é a sugestão de que eu consigo manipular esse poder para abençoar você. Claro que se você der o dinheiro certo na minha igreja no dia certo. Claro que eu consigo manipular esse poder para você se você vier na corrente da fé da minha igreja. Se você subir essa escada de joelhos. Se você amarrar essa fita, se você pendurar esse colar. Eu consigo manipular os poderes que nos são superiores e anteriores em seu benefício. O Paul Tillich vai dizer que é por isso que o idolátrico ele chega perto do demônico. Porque aquilo que é penúltimo, quando é tratado como último, não apenas é um ídolo, mas acaba sendo um demônio. Assim, bom, mas que demônio é esse? De que demônio nós estamos falando? Estamos falando do demônio como um ego absoluto. O que é o demônio? O demônio é um ego absoluto. O demônio é um ego que a tudo quer chamar de eu. O demônio é um ego que se estabelece como centro da realidade, ele se compreende a si mesmo como centro da realidade, tudo gira ao seu redor. E o problema desse processo idolátrico, demônico, é que esse processo me desfigura como ser humano. E a tradição de Israel já dizia isso. O salmo bíblico diz o seguinte, que os ídolos, eles são obra das mãos humanas. Eles são de prata, de ouro, de madeira, são esculpidos. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm pés, mas não andam. Eles têm mãos, mas não apalpam. E diz o salmo bíblico que tornam-se semelhantes aos ídolos todos aqueles que os adoram. A relação idolátrica me desfigura como ser humano.
A relação idolátrica, quando eu tenho aquilo que é penúltimo e coloco na categoria de último, eu atribuo o poder de divindade ao que não é Deus. Isso se torna um poder que se volta contra mim mesmo. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ouvir Jesus falar sobre isso. Jesus diz assim: vocês não podem servir a dois senhores. Não podem servir a Deus e a Mamon. Isso ele fala no Sermão da Montanha. Quando Jesus fala, você não pode servir a Deus e a Mamon, algumas traduções bíblicas dizem, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Não, mas não é o dinheiro. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Esse é o conceito do Novo Testamento, da Bíblia cristã, de potestade. A potestade é algo que não é uma pessoa, mas funciona como se fosse. Então, por exemplo, o Congresso Nacional é uma potestade. Fala assim, o Congresso decidiu. Não, que é Congresso? Você não tem um telefone que você pode ligar lá e falar assim, eu quero falar com o Congresso. Alô, Congresso? Não tem uma pessoa. O Congresso é um coletivo de consciências individuais. Mas uma vez que esse Congresso se reúne, essas consciências individuais, elas praticamente são anuladas e elas funcionam como se tivesse uma mente por trás de todas as consciências individuais, determinando o comportamento das consciências individuais de tal maneira que elas, sendo muitas, atuam como se fossem uma só. Então, dentro mais ou menos dessa perspectiva que o Novo Testamento fala de potestade. Mamon é uma potestade. O dinheiro manda. O dinheiro dita valores, o dinheiro dita prioridades, o dinheiro estabelece tipos e qualidades de relacionamento humano, o dinheiro nos hierarquiza como seres humanos, o dinheiro exige ser servido. Jesus usa a expressão, você não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então, o dinheiro elevado à categoria de Deus, ele se torna um senhor que escraviza. E um ser escravizado, um ser aprisionado, um ser que perdeu a sua autonomia, é um ser facilmente manipulável. É um ser que a gente pode dizer que está subtraído da sua maturidade, da sua plenitude. É um ser infantilizado. Essa religião comoditizada, ela dá o argumento para aqueles que dizem, como Nietzsche, Freud, Marx, grandes críticos da experiência religiosa, elas dão margem para que eles digam, está vendo? Você no seu sofrimento, na sua culpa, na sua agonia, você quer soluções, você se torna vulnerável à manipulação, porque no fundo você é uma pessoa infantil, que não cresceu, não assumiu a sua responsabilidade na existência, e você quer um papai do céu para resolver a sua parada. Deus é a projeção da sua infantilidade, da sua imaturidade, da sua recusa em tornar-se gente. Ou você quer solução penúltima para a sua vida, corre atrás de Deus para Ele lhe dar isso, porque no fundo você é um covarde. Você não encara o fato de que nós temos que atravessar esse caos com a dignidade e a grandeza de quem sabe que está diante da morte inexorável, mas não se deixa assustar, amedrontar e intimidar por ela. Essa religião comoditizada, ela é infantilizadora, escravizadora, ela é degenerativa da nossa humanidade.
Só o fato dela machucar a nossa percepção de Deus e transformarmos Deus e reduzirmos Deus a um ídolo a nosso serviço para nos oferecer o que é penúltimo, já seria suficiente. Mas eu penso que essa religião comoditizada, ela fere algumas coisas muito importantes da espiritualidade cristã. Primeiro, fere o conceito de redenção da espiritualidade cristã. E quando eu falo de conceito de redenção da espiritualidade cristã, lembra? Nós somos seres agônicos caminhando em direção à morte. Essa caminhada é inexorável, nós vamos chegar lá. Nós estamos num universo que nos é hostil. Nós estamos querendo encontrar sentido para a nossa jornada. E aí, então, a gente busca um caminho de redenção. A fé cristã oferece um caminho de redenção. No Ocidente, o caminho de redenção da fé cristã foi construído com uma lógica forense judicial. Deus é o juiz, o ser humano é o réu pecador, vai ser condenado às penas eternas, mas Jesus, o Filho de Deus encarnado, ele é o advogado de defesa, e que não apenas intercede em favor do réu, mas cumpre a pena no lugar do réu, para que o réu tenha a oportunidade de desfrutar o gozo celestial e ir para o céu depois que morrer. O caminho de redenção do cristianismo ocidental é o céu como uma experiência pós-morte. E há elementos da Bíblia Sagrada que permitem absolutamente essa construção e essa compreensão. Mas a tradição oriental, a Igreja do Oriente, ela fala de salvação em outros termos, ela fala de salvação em termos de deificação. Deificação, ou o termo grego teoses. Irineu de Lyon foi bispo de Lyon ali no segundo século grego. Irineu, ele disse o seguinte, que Deus se fez homem para que o homem pudesse ser feito Deus. Que Deus tomou a nossa carne para que pudéssemos participar do seu espírito. Que nós, seres humanos, estamos destinados a ser, pela graça, aquilo que Deus é por natureza. Isso encontra eco em Irineu, Atanásio e outros tantos, e os teólogos da tradição russa que falam sobre isso, Eudokimov, Berdiaev, eles desenvolvem o conceito da teoses. O que eles estão dizendo é que a redenção humana não tem tanta relação com o lugar para onde você vai depois da sua morte, mas com o tipo de gente que você se torna. Com o tipo de ser humano que você é. Sendo a pessoa de Jesus Cristo a referência de plenitude de humanidade. Na teologia se diz que Jesus não apenas mostra como Deus é, mas também como o homem deve ser. Essa é uma das chaves hermenêuticas muito interessantes para se ler a obra de Jesus. A vida e a obra. E os milagres de Jesus. Quando Jesus cura um cego. Quando Jesus cura um surdo ou um mudo. Quando Jesus cura um paralítico. Ele não está apenas agindo na direção do conforto individual da pessoa acometida pela enfermidade, o que por si só já seria justificado no sentido de restaurar-lhe a saúde. Mas essa ação de Jesus é metafórica. Porque os ídolos é que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, têm pés, mas não andam. E essa obra redentora de Jesus, ao curar, a devolver a vista,
devolver os ouvidos, devolver os pés, as mãos, é humanizar. É nos tornarmos humanos na perspectiva divina do que é ser humano, uma vez que fomos criados à imagem e semelhança de Deus dentro da tradição cristã. Bom, uma religião comoditizada não favorece esse caminho. Não favorece o caminho da deificação, da teoses, da transformação, da metanoia, do crescimento, da maturidade, da coragem existencial, da responsabilidade humana de assumir o protagonismo da sua história, mesmo num mundo hostil, numa realidade conflitiva. Essa nossa responsabilidade, esse nosso sagrado encargo de olharmos as sombras que nos habitam, o mal que nos habita, e desenvolvermos caminhos de superação disso a partir da nossa experiência mística, da nossa experiência de transcendência, a partir do encontro com o divino. Uma religião de commodity oferece produtos, sendo Deus o próprio produto da religião. E para quem busca os penúltimos, transformar-se não é um desafio aceitável. Segundo, eu penso que essa religião de commodity fere a maneira como a fé cristã fala de Deus. E a maneira como a fé cristã fala de Deus é dizendo que Deus é amor. E que o locus da experiência divina, o locus privilegiadíssimo da experiência do divino, é a relação de amor. Na teologia se diz que Deus está lá em cima, nos céus, que Deus está lá fora, na transcendência, que Deus está dentro de nós, na imanência. Santo Agostinho dizia que Deus é mais íntimo a mim do que eu a mim mesmo. Então Deus está em mim. O mistério da encarnação do humano e o divino coabitando dizem para mim isso, que Deus habita em mim. Então é verdade, Deus está lá em cima, Deus está lá fora, Deus está aqui dentro. Mas na tradição cristã que diz que Deus é amor, Deus está privilegiadamente nas relações de amor. São João apóstolo diz que nós experimentamos a Deus quando nós nos amamos uns aos outros. Uma religião comoditizada não é um caminho de amor. Não é um caminho de solidariedade. Não é um caminho de busca da prática da justiça. Não é um caminho de generosidade. É um caminho daqueles que buscam a Deus como meio para os seus próprios fins egocêntricos, egóicos, interesseiros, em termos pessoais, individualizados e não fraternos. Mas, por último, eu diria que essa religião comoditizada, que funciona com lógica mercantil, lógica comercial, lógica de produto, ela é uma religião que cobra caro. Ela cobra caro do seu fiel. Cobra caro em termos de toda sorte de sacrifícios e caro em termos financeiros, inclusive. Literalmente. E essa religião comoditizada fere na essência e na raiz aquilo que é mais próprio da tradição da fé cristã ocidental, que é o conceito da graça divina. A graça de Deus é essa afirmação de que com Deus não é possível fazer barganha, que não se pode comprar nada de Deus, que não se pode dar a Deus nada em troca do seu favor. E não se pode justamente porque não é necessário, não é preciso. A graça de Deus, como a disposição de Deus em ser favorável às suas criaturas, que a tradição cristã chama de filhos e filhas, o Deus que é, por autodeterminação, sendo Ele amor, favorável aos seus filhos e suas filhas, Ele é autodeterminado em amar, em abençoar,
Ele não precisa ser comprado. Ele não precisa ser convencido a abençoar. Por isso é que essa expressão da revelação da fé cristã vai sabotar a lógica religiosa conforme desenhada por Otto Maduro. Um conjunto de crenças, ritos e dogmas e tabus morais a respeito de seres superiores e anteriores, com os quais desenvolvemos uma lógica ou uma relação de obrigações e benefícios. Você cumpre a sua obrigação, você recebe o benefício. Você não cumpre a sua obrigação, você recebe a maldição. Como você está sempre deixando de cumprir a sua obrigação, que eu sei, você está passível diuturnamente da maldição de Deus. E é por isso que eu, como um religioso, se não tivesse a minha consciência interpelada pela dignidade, eu diria, cuidado, hein? Você não está cumprindo suas obrigações para com Deus, pois não reclama se tiver uma doença ruim. Cuidado, hein? Você não está cumprindo suas obrigações para com Deus, depois não reclama se for demitido, perder seu emprego, perder sua riqueza. Cuidado. E aí eu manipulo você na sua culpa, no seu medo, na sua ganância, no seu sofrimento. E como é que eu faço isso? Dizendo que você pode fazer uma parcela de sacrifício para que Deus não amaldiçoe você, Ele abençoe você. Com isso, eu transformei Deus num ídolo, desfigurei você como um ser humano, inviabilizei a nossa convivência fraterna e amorosa, joguei no lixo a concepção de Deus como amor e sacrifiquei a graça divina como expressão máxima da bondade de Deus para com todos nós. A religião comoditizada, ela não é apenas infantilizadora ou infantil, ela é perversa. Mas, se me permitem terminar assim, graças a Deus, há luz suficiente nesse universo para que nós experimentemos a libertação e encontremos um caminho de dignidade na travessia da vida, que é um dom maravilhoso que Deus nos deu. Muito obrigado. Tá bom. Ed, obrigado pela apresentação. A gente vai abrir para as perguntas agora. Quem tiver aqui no público quiser enviar perguntas, tem papeizinho, só anotar. Passar para alguém... Passar para alguém da produção. Tem algumas que já vieram pela internet. Para começar, a gente tem uma pergunta do curador. Talvez você já tenha respondido a pergunta, mas a gente vai ver mesmo assim. Talvez você consiga complementar. Tá ok. É a pergunta do Luiz Felipe Pondé, que ele deixou gravado para a gente. Vamos ver. Ok. Onde eu vejo? Na tela ali. Ed René, muito obrigado pela tua palestra. Eu queria saber uma coisa de você. Você acha que Jesus é a maior commodity do Ocidente mesmo? Qual é o preço de Jesus? Pondé é sempre incisivo e provocativo. Eu gosto muito do Pondé por causa disso também. Eu costumo correr na USP. E numa das pontes da USP tem uma pichação que está escrito assim: o inferno é mais barato. E a minha vontade era pichar, vírgula, mas o céu já está pago. Jesus, sim, é uma grande commodity na religião do Ocidente. Mas, como eu estava dizendo antes, a graça de Deus é isso que não tem preço. Não é possível que o finito consiga oferecer ao infinito
algo que o movimente. Não é possível que o finito, o ser humano finito, possa interpelar o infinito de tal maneira a forçá-lo, ou a constrangê-lo, ou a colocá-lo na posição de devedor, a ponto de responder em seu benefício, ou em benefício do finito que o interpelou, porque um ser que é passível dessa manipulação não pode ser Deus. Então, qual é o preço de Jesus no Ocidente? É o preço da autonomia das consciências, é o preço do sacrifício da nossa responsabilidade humana de desfrutarmos a liberdade que a graça de Deus nos confere. A grande revelação da fé cristã é que Deus não é um problema para nós. É que nós não precisamos ficar com medo de Deus, da maldição de Deus, da condenação de Deus. A grande revelação da experiência cristã, ou a grande revelação de Jesus, e o próprio Jesus, eu estou seguindo, além daquilo que me interpela pessoalmente, eu estou seguindo a lógica do Pondé. Ele perguntou qual é o preço de Jesus no Ocidente. Bom, Jesus, o que ele revela para nós? Jesus é o Deus que morre. Morre por amor. Morre de amar. Jesus é o Deus que, em vez de matar, morre. Jesus diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Bom, a gente não quer um pastor que dá a vida pelas ovelhas, a gente quer um pastor que mata o lobo. Mas Jesus diz, não, eu não sou matador. Jesus não estaria assim hoje no Brasil. Jesus não mata, Jesus morre. Jesus é o Deus que morre. E se Jesus é o Deus que morre e diz assim, olha, eu não mato vocês. Eu não sou um problema para vocês, eu não sou uma ameaça para vocês. É Deus dizendo isso na figura do Cristo crucificado. Bom, e se Deus não é um problema para mim, eu não preciso mais amarrar a fita? Não, não precisa. Eu não preciso mais dar o dinheiro como pedágio para a sua bênção? Não precisa. Eu não preciso mais jejuar para que o Senhor me dê a cura? Não, não precisa. O que eu faço então? Viva! Vai andar de bicicleta no parque. Vai namorar, vai trabalhar, vai descobrir uma vacina, vai, sei lá, vai fazer alguma coisa, vai viver. Vai cuidar do mundo, vai viver. O preço de Jesus no Ocidente é o sacrifício da liberdade e da autonomia humana. É a religião comoditizada escraviza. A experiência genuína do divino nos liberta. Boa noite. Meu nome é Lucas Cruz. Lucas. Isso. Eu achei muito interessante o quanto o senhor falou da essência de Deus, o quanto é significativo isso, e o quanto a modernidade alterou essa essência, culpabilizando as pessoas e utilizando desse medo para se promover. A minha pergunta é se existe algum período na história de qualquer, principalmente a religião ocidental cristã, em que isso não foi utilizado. Por exemplo, no Antigo Testamento, em que Deus utilizou do medo de Abraão ameaçando ele, ou na Idade Média, em que utilizaram do medo das pessoas, ou do medo da liberdade para restringir ações e queimá-las vivas, por exemplo. Se existe algum momento da história da humanidade em que a religião não utilizou desse mecanismo e que realmente utilizou da essência como o senhor descreveu. Olha, eu arriscaria dizer que houve um momento na história da humanidade em que alguém não utilizou o discurso do medo, a lógica do medo, a lógica do poder, e fez o caminho da gratuidade, da generosidade, da graça, da bondade, do perdão das dívidas e da liberdade. E enquanto fez isso, foi crucificado. Eu diria que a história da religião, inclusive a história da peregrinação humana bíblica,
é o ser humano se aproximando de Deus em categorias idolátricas e Deus tentando dizer para ele que isso não é aceitável e não é necessário. E que isso é uma degeneração da relação. Eu acredito que nós, seres humanos, sempre nos aproximamos dessas forças e desses poderes que nos são anteriores e superiores, amedrontados, e tentando barganhar, e tentando descobrir o truque para manipular esse poder que tem a condição de nos esmagar a qualquer momento e tem a prerrogativa de recolher o fôlego de vida que nos sustenta. Nós nos aproximamos assim. Então, eu diria que faz parte da lógica da religião, como nós estamos tratando aqui, a utilização do medo e do poder como forças de coerção. Uma pergunta que veio pela internet. A gente está transmitindo pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso site, também pelo aplicativo. Só reforçar o convite aqui para quem ainda não nos segue nas redes sociais, para seguir. Baixar o app também e se inscrever no site para saber quando da nossa programação em primeira mão. E a pergunta que veio pela internet é assim. Ela diz, o senhor acredita que as igrejas serão um dia preparadas para acolher diferentes orientações sexuais, que a noção de pecado não será o amor de quem se ama, mas a incapacidade de se amar? Sim, eu acredito que, como todo processo histórico, nós sim teremos igrejas, inclusive as temos hoje, embora sejam poucas e seja uma minoria, seja um recorte muito pequeno do espectro religioso. Sim, nós teremos igrejas que são ou que serão acolhedoras de todas as expressões de identidade e de vivência da sexualidade humana. Não acredito que as igrejas estarão preparadas para. Nós teremos sempre o conflito, nós teremos sempre aqueles que optam por uma leitura dos textos sagrados de maneira fundamentalista, literal. Teremos aqueles que farão uma leitura mais flexível, com uma atualização hermenêutica, e vão oferecer ambientes religiosos de inclusão indistinta. Mas eu não acredito que essa inclusão indistinta está com potencial de se tornar hegemônico no Brasil, de inverter a polaridade, que as igrejas inclusivas ou acolhedoras elas se tornem a maioria do espectro religioso. Eu não acredito nisso. E acredito que, inclusive, esse tempo de maior inclusão e acolhimento ainda está razoavelmente distante, especialmente no Brasil como de hoje, que nós temos assistido uma expressão de tradição cristã conservadora. Esses movimentos estão dentro da Igreja Evangélica, mas estão também dentro do Vaticano por razões outras e diversas. O discurso acolhedor, o discurso de inclusão, o discurso de abraço pastoral do Papa Francisco encontra dentro do próprio Vaticano uma resistência significativa e uma hostilidade explícita. Então, a religião, ela será sempre de índole conservadora, mas haverá dentro de todo espectro religioso sempre consciências libertárias que oferecerão novos caminhos e outros caminhos para as identidades diversas. Mais uma da internet, que diz o seguinte: qual o papel das lideranças religiosas na tarefa de acalmar os ânimos em um país que ameaça sair fraturado da polarização não só política, mas de diferentes perspectivas de valores sociais e culturais? Eu penso que o papel das lideranças religiosas em tempos extremos e em tempo de polarização
é solidarizar-se com o coração de Deus. O que eu quero dizer com isso é que Deus tem lado. Deus não é neutro. Deus acima de tudo ou de todos, eu não sei, eu não decorei. Também não decorei. Assim, Deus acima de tudo, ou digamos, Deus acima de todos, ele não está acima de todos relacionando-se de maneira igual com todos. Deus se relaciona de um jeito com o poderoso tirano opressor e de um outro jeito com aquele que é oprimido. Deus não se relaciona igual. Então Deus tem lado. Na tradição de Israel e os profetas bíblicos, Deus tem o lado do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre. Nós podemos dizer que Deus está ao lado e Deus tem lado, que é o lado da vítima. As lideranças espirituais, religiosas, deveriam se solidarizar com as vítimas da realidade social histórica que a gente vive. A criança, o idoso, o pobre, o refugiado. Imagine o que é você ter que sair daqui hoje com 2 sacolas e 2 crianças no colo e deixar para trás tudo que é a sua vida, que inclusive acabou de ser explodido, e ir para um outro lugar, para uma outra terra, esperando o acolhimento de um outro povo, levando sua cria no seu colo. Deus está do lado dessa gente. Deus está do lado de quem sofre. Mas não do lado de quem sofre no sentido de oferecer a solução mágica para o seu sofrimento. Mas está do lado de quem sofre no sentido de interpelar as consciências humanas para a justiça e a solidariedade. A convocação das lideranças religiosas e espirituais para o nosso país deveria ser uma convocação para a justiça. E especialmente uma convocação para a justiça que atentasse para os atentados aos direitos humanos que são praticados no nosso país todos os dias. O abismo social que a gente vive, e eu não estou fazendo discurso de vitimização do pobre, eu não vou diminuir o pobre nesse nível. Eu estou fazendo um discurso de reconhecimento da condição desfavorável da maioria absoluta dos nossos irmãos e concidadãos brasileiros, que morrem nas filas de hospitais, que morrem nas macas em corredores de hospitais, que passam fome, que são vítimas da violência de Estado. É disso que eu estou falando. Então, no meu entendimento, o chamamento das lideranças religiosas e espirituais tem que ser um chamamento para a prática da justiça e da solidariedade. E há que ser uma fala que não retroalimenta a polarização odiosa, em que o oprimido é o bonzinho e o opressor é o malvado. A gente vai odiar do mesmo jeito. E quem odeia é cativo. Quem odeia é escravo, perdeu a sua liberdade, a sua autonomia, porque transforma o objeto do seu ódio numa obsessão de destruição. Então nós não podemos ter uma
convocação para a justiça que retroalimente a lógica do ódio. Eu recentemente ouvi uma ativista norte-americana chamada Lisa Harper. Ela trabalha com o movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos. E ela estava contando que a sua avó era uma escrava negra e que tinha como função gerar filhos para o seu senhor. E ela diz assim que quando cresceu e se deparou com a história de sua avó, ela pensou, como é que eu posso falar de Deus e da dignidade humana para minha avó? Será que eu falo de Deus e da dignidade humana para minha avó do mesmo jeito que eu falo para o senhor de escravo que abusou da minha avó a sua vida toda? E a Alissa me deu uma chave de entendimento muito interessante. É que a Bíblia Sagrada diz que nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Para aqueles que estão esmagados por uma condição de sofrimento e de pobreza e sofrem o peso da injustiça, e que são passíveis de desenvolver a respeito de si um senso de desvalor, porque nós construímos o nosso senso de valor a partir dos olhares que recebemos. Nós precisamos dizer para essas pessoas, você tem valor porque você é a imagem de Deus. A imagem de Deus está impressa em você. Mas eu vou ao opressor, eu vou ao tirano, eu vou ao malvado, ao abusador, que se porta em relação ao seu semelhante como se tivesse a prerrogativa dos deuses de dispor da vida do outro como se lhe pertencesse. Eu tenho que ir a ele e dizer assim, você é só semelhante a Deus, você não é igual. Você não é Deus. Você é só semelhante. Desça. Esse oprimido eu digo suba. Esse opressor eu digo desça. Para nos encontrarmos todos como irmãos e irmãs, numa sociedade de justiça e fraternidade e paz. Eu penso que a convocação dos líderes religiosos e espirituais deve ser essa, um convite à justiça, à solidariedade, fora da lógica do discurso de ódio, mas com discernimento suficiente para promover a fraternidade. Boa noite, parabéns pela sua palestra. Muito obrigado. Meu nome é Clarissa, eu sou engenheira e católica e amei todas as suas colocações, principalmente quando o senhor falou que Deus é o que ama, é o que morreu. Ele jamais iria fazer algum símbolo de arma, por exemplo. Eu estudei muito ciências, e quanto mais eu estudo ciências e engenharia de forma geral, mais eu tenho certeza que Deus existe. Mas, recentemente, eu venho me preocupando também com as ciências humanas, que a gente precisa. Obrigado. Então, eu vejo que na teologia, né, e para os padres e os pastores, hoje em dia, a gente precisa muito também estudar sobre o humano, né, sobre as ciências humanas. A gente precisa de reflexões filosóficas. E a gente está hoje num café filosófico. Queria saber a sua opinião sobre essa atual triste realidade que a gente vive de corte e de visão um pouco negativa dos governantes sobre as nossas ciências humanas. Eu observei esse debate um pouquinho mais acalorado com o incêndio na
Notre Dame, em Paris, com o volume financeiro arrecadado em tempo recorde para a reconstrução da Catedral de Notre Dame. E observei o debate dizendo que se esse dinheiro todo fosse arrecadado para dar para os pobres, nós faríamos melhor. E fiquei pensando que existe um paralelo entre essa lógica e a lógica que está sendo proposta para o Brasil, em que a gente deve estudar veterinária e não sociologia ou filosofia, que a gente deve estudar aquilo que é prático e que funciona. A lógica instrumental, racional, objetiva. A lógica que retroalimenta uma máquina de produção e consumo, e que por si só é excludente. E pensei nesse paralelo de que a Catedral de Notre Dame, ela é um símbolo dos valores de uma civilização, né? Se não é apenas um símbolo religioso, é um símbolo da arte, é o símbolo da cultura, é o símbolo do capital simbólico humano. Porque sem capital simbólico a gente não constrói solidariedade, a gente não constrói justiça. Sem capital simbólico a gente não cuida de pobre. Se nós deixarmos ruir todas as catedrais, se nós fecharmos todos os programas de pós-graduação de ciências humanas no nosso Brasil, nós teremos um país de soldados e máquinas de engrenagem produtiva. Nós vamos roubar da nossa sociedade, da nossa civilização, o suplemento de alma, o suplemento de transcendência. Eu não sei se é procedente, mas eu ouvi essa história, e as histórias que a gente ouve, a gente não sabe se elas procedem, a gente conta desejando que tenham procedência. E eu ouvi essa história a respeito de Picasso, que estava contemplando a sua obra, o Guernica, e olhando para aquilo, para aquele grande painel, e dois generais olharam e perguntaram: quem fez essa porcaria? E o Picasso teria respondido: os senhores fizeram, eu só retratei. Sem o capital simbólico, nós não enxergamos a realidade cruel na qual nós vivemos. E não enxergando a realidade cruel na qual nós vivemos, nós não enxergamos a nossa própria desfiguração ou a nossa própria degeneração como partes dessa engrenagem. E se não enxergamos a realidade cruel e não nos enxergamos como parte, nós não enxergamos caminhos de superação. Nós só retroalimentamos. Então, sim, as nossas sociedades precisam de museus. As nossas sociedades precisam de uma exposição de Rodin. A nossa sociedade precisa de uma orquestra filarmônica. A nossa sociedade precisa de uma reunião de oração com o terço na mão. A gente não pode jogar fora o nosso capital simbólico e o nosso capital de transcendência, porque, como já disse o poeta, a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte. Mais uma pergunta da internet, que diz assim: a ideia de um Deus punitivo e vigilante não é em si uma forma de infantilizar a fé? Precisamos de um pai autoritário para nos comportar? Isso não colide com a ideia de livre-arbítrio? A ideia de um Deus punitivo e vigilante e do artifício do medo para regular o nosso comportamento é justamente não apenas a desconfiança, mas a supressão da nossa autonomia. Uma experiência religiosa que não conduz à autonomia é esta
também é uma ideia presente na fé cristã, quando o apóstolo Paulo diz que na obra da redenção, Deus desejou que todos os seres humanos fossem transformados à imagem do seu Filho, o Cristo. O que nos permite dizer que Deus não está satisfeito em encarnar em apenas um ser humano, Jesus de Nazaré. Ele quer encarnar em todos. Ele quer conduzir a humanidade à sua autonomia. Aliás, é uma expressão de Irineu de Lyon também, que a glória de Deus é o ser humano na sua plenitude. Então, um Deus punitivo, que usa do artifício do medo para controlar comportamento, é um Deus que impede esse ser humano postar-se como autônomo, como responsável para lidar com a sua liberdade. Aliás, essa dificuldade da gente lidar com a nossa liberdade é uma dificuldade bastante antiga. Esse é o grande mote da conversa do grande inquisidor na obra de Dostoiévski. Quando Jesus aparece na Espanha e o inquisidor vai dizer a ele que ele fez alguma coisa muito equivocada. Ele deu liberdade aos seres humanos e os seres humanos não sabem lidar com a liberdade. Essa religião que tem medo da liberdade humana, ela é uma negação da própria experiência legítima da iluminação espiritual, digamos assim. Seres autônomos, seres à maturidade. Sim, a resposta é sim para essa pergunta. Usar o medo e Deus como regulador moral é sacrificar a autonomia, a grandeza e a dignidade humana. Oi, meu nome é Marina, eu estou estudando o neopentecostalismo e o impacto dele na política brasileira. E a minha pergunta diz respeito à luta de classes. Assim. Como que você acha hoje a igreja está contribuindo para essa luta ou ela está piorando, talvez, a situação atual? Obrigada. Eu quero me penitenciar e dizer que eu sou vítima do meu vocabulário, porque durante todo o tempo eu usei religião. Eu espero ter me feito compreender que eu estava falando da lógica religiosa hegemônica. Da mesma maneira, eu quero usar o termo igreja. Na acepção correta, não existe igreja. Existem centenas de igrejas. Existe um espectro de expressões comunitárias de fé religiosa. Mesmo isso que nós chamamos de igreja evangélica no Brasil é um mosaico de muitas identidades que vão do bem passado, mal passado e ao ponto. Tem um degradê de conservadorismo fundamentalista e de liberalismo progressista, digamos assim. Existe um degradê aqui. E também eu penso que a gente, quando fala de igreja evangélica no Brasil, do que nós estamos falando? Nós estamos geralmente falando dessa igreja que está presente na mídia de massa. A face mais visível dessa igreja, que é a ponta do iceberg. Mas debaixo da superfície, ou abaixo da superfície, existe aqui um mosaico de comunidades de muitas expressões libertárias, muitas expressões de resgate, de sociabilidade humana, de práticas de solidariedade. Então, eu tenho uma esperança otimista a respeito daquilo que acontece nas comunidades religiosas, nas comunidades de fé e em todo o capital de solidariedade e generosidade que essas comunidades mobilizam nas periferias do nosso país. Nós não podemos confundir
a Igreja Evangélica Brasileira com os grandes templos, as grandes catedrais e com as suas grandes estrelas midiáticas. Há uma expressão muito rica que precisa ser investigada. Então, quando nós olhamos o fenômeno neopentecostal, nós somos imediatamente atraídos, quase que naturalmente conduzidos a pensar que essa experiência neopentecostal, ela é, até por força da sua lógica de teologia da prosperidade, não é uma experiência que favorece a praxis da justiça na sociedade. Quando eu digo que você é filho do rei, você é príncipe, você nasceu para a cabeça e não cauda, o que os pastores usam no púlpito para dizer, e geram nessa comunidade o espírito do empreendedorismo para o sucesso financeiro, empresarial, individual, isso fomenta muitas iniciativas e pode, inclusive, favorecer uma determinada transição de faixa social para um segmento populacional, para um contingente dessa experiência religiosa. Mas o discurso de prosperidade individual, tendo Deus como o promotor e o doador da prosperidade, não é, de fato, um discurso que estimula e promove a justiça e a superação das nossas desigualdades do nosso país. É muito interessante que o discurso religioso apelativo venha para cá, porque nessa igreja você vai realizar os seus sonhos e você vai alcançar os seus objetos de desejo para o seu projeto de conquista. Não junte-se a nós no nosso esforço de solidariedade, de justiça e de fraternidade. Ajude-nos a pacificar o nosso país. Ajude-nos a cuidar dos pobres da nossa vizinhança. Esse apelo, ele tem uma resposta muito menor do que aquela primeira, de índole egocêntrica. Mas eu continuo sendo otimista, acreditando que há muita força e muito capital humano solidário nas comunidades religiosas do nosso país, não somente evangélicas, mas de todas as expressões de religião. Porque também é verdade que a compaixão é um elemento comum a todas as tradições religiosas. Boa noite, Ed. Boa noite. Desculpa a intimidade, mas você noite. pode não saber que você é próximo de mim, mas eu sou próximo de você já faz alguns anos. Obrigado. Então, aproveitando essa oportunidade de estar aqui contigo hoje, e diante dessa realidade social difícil que a gente tem vivido no nosso país, eu gostaria de te perguntar se é possível realmente ter uma palavra de esperança para consolar não apenas aqueles que creem nesse Deus cristão, mas inclusive para aqueles que não creem. E o que a gente deve dizer para essas pessoas que têm se sentido tão desamparadas e que têm dificuldade em ter essa esperança nos seus corações? A nossa entrada na intimidade das pessoas sem esperança e das pessoas com dificuldade de crer, no meu entendimento, não é necessariamente uma fala, o que dizer. E eu cito São Francisco de Assis, que eu gosto muito. São Francisco de Assis dizia: prega o Evangelho o tempo todo. E, se necessário, use as palavras. Eu cometo esse atrevimento de parafrasear São Francisco de Assis. Prega o Evangelho o tempo todo. E quando oportuno,
use as palavras. Porque o amor não é algo que a gente ouve, é algo que a gente vê. O amor é visível. Desde a sua dimensão da afetividade romântica, a gente sabe quando um casal está apaixonado sem ouvi-los falar qualquer coisa. É só o jeito que eles se olham, que eles se tocam. O jeito como eles estão um com o outro. A gente sabe, aí está um casal apaixonado. O amor a gente vê. E talvez uma das fraquezas do movimento religioso de índole proselitista seja a confusão, que é a crença de que o evangelho é uma coisa que a gente fala. Não, o evangelho é uma coisa que a gente vive. E, se necessário, a gente explica. E, quando oportuno, a gente explica. E quando é oportuno? Quando as pessoas perguntarem. Porque elas perguntam. O amor instiga a curiosidade humana. O amor, inclusive, interpela a desconfiança humana. O que você quer comigo me tratando assim? Nada. Eu só quero tratar você com a dignidade que você tem como ser humano. As pessoas não acreditam nisso, que você não quer nada. Elas terão dificuldade de acreditar, e você continua. E essa experiência, ela é suficientemente interpeladora das consciências e dos corações. Porque a desesperança, ela pode sim ser visitada pelas palavras que constroem horizontes utópicos. Mas a desesperança, ela é interpelada pelas expressões concretas de amor. Eu estou vendo acontecer. Eu não estou ouvindo que é possível. Eu estou vendo acontecer. E isso é uma interpelação muito maior do que qualquer discurso. Prega o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. O Júlio Augusto te pergunta assim, se no contexto evangélico a igreja ao gosto do freguês tem desanimado aqueles que querem exercer sua espiritualidade de maneira ampla? Um dos fenômenos do segmento evangélico tem sido chamado nos últimos anos de desigrejados. O que é também um fenômeno da nossa sociedade. Lembra da modernidade, a privatização da religião, a afirmação da prerrogativa do indivíduo de fazer as suas escolhas. Esse ethos moderno da afirmação da subjetividade individual também trouxe um fenômeno religioso muito interessante, que é a espiritualidade sem a tutela institucional. Eu não preciso estar sob um credo, sob um rito e sob uma hierarquia religiosa para fazer a minha peregrinação espiritual. Eu posso, inclusive, participar de redes de relações humanas que expressam o meu discernimento do que é um caminho espiritual, e são redes que estão do lado de fora das instituições. Esse é um fenômeno muito próprio dos nossos dias, o grupo de desigrejados e de pessoas que dizem que não tem uma religião cresce no Brasil muito. Mas essas pessoas que dizem que não tem uma religião
Não significa que elas não têm espiritualidade, que elas não têm fé, que elas não têm uma experiência de transcendência. Significa que elas não estão identificadas com uma tradição religiosa ou com uma instituição religiosa. Sim, a vida religiosa institucionalizada pode ferir, pode abusar, e há muitas pessoas encontrando caminhos fora dessa experiência de religião. A gente está sem tempo para mais perguntas, mas eu queria repassar a palavra para você, caso você queira fazer um encerramento da palestra. O meu encerramento é agradecer o seu acolhimento, a sua escuta, e dizer do meu desejo que essa noite tenha sido útil, que a nossa conversa tenha sido útil para suscitar em você desejos, anseios, e despertar a sua consciência para uma experiência espiritual mais significativa, mais humanamente digna e frutífera e coletiva. O nosso país precisa, clama, as ruas estão clamando por um suplemento de alma, por um suplemento de grandeza humana. E se é verdade que a glória de Deus é o ser humano na sua plenitude, o Brasil está nos chamando para as ruas. Então eu desejo que essa noite tenha contribuído, tanto no seu processo pessoal, particular, individual, mas também para o seu retorno para o nosso país, que chama por nós. Muito obrigado, uma boa noite a todos.